Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de Camará para o Mundo. Eu sou Suzana Botelho, Sussu, e eu conto aqui a minha experiência da minha família morando na Bélgica e também conto um pouquinho da nossa vida em Portugal. Então vem comigo e fica aí para esse vídeo. Eu estou aqui no nosso apartamento para falar um pouco para vocês de como foi o processo para a gente poder fazer o aluguel aqui, né? Para a gente conseguir alugar um imóvel. Quero lembrar que tudo que eu vou falar é baseado na minha experiência, na busca que eu fiz. É claro, tá dentro daquilo que a gente buscava, então tem características próprias. Às vezes você vem para cá e tem outro tipo de orçamento, outro tipo de busca, né? Então isso tudo ficou muito específico pra gente. A gente precisava de 3 quartos, né? Porque um dos quartos a gente queria fazer de escritório e a gente queria algumas características básicas. A gente queria uma casa com terreno, não conseguimos. Na verdade, nós até conseguimos, só que nós preferimos vir para um apartamento. Mas nós queríamos uma área aberta, nós precisávamos também de uma casa que tivesse uma classificação energética legal, né, eficiente, uma casa eficiente, digamos assim. E também queríamos uma casa que ficasse próximo do comércio, próximo de escola, perto de parque verde também, onde eu pudesse ir com as crianças, principalmente se eu não morasse numa casa. Então seria tipo o meu quintal. Então era isso que a gente estava procurando. Eu queria também perto da linha do trem, porque o Eduardo trabalha perto da linha do trem em Mechelen, então a gente queria ficar próximo. Primeiro nós definimos onde a gente queria ficar, depois nós focamos a busca naquilo ali. Não foi fácil, porque aqui todo imóvel que a gente, às vezes ligava, o imóvel tinha acabado de entrar no site, a gente ligava e, já foi alugado. Toda hora a gente tomava um não de resposta. Quando a gente chegava no imóvel, a gente olhava, gostava, falava, eu quero, sabe, colocar aí o meu interesse. Já foi alugado. Então isso aconteceu diversas vezes. Inclusive essa questão da localização também foi algo que mudou muito pra gente. Porque se a gente fosse morar em Bruxelas, por exemplo, a gente tinha uma cacetada de imóvel para ver. Tem muito imóvel lá para alugar. E de todos os preços, para todos os gostos, muitos mobiliados, muitos com opção de você tirar a mobília e entrar com a sua. Então em Bruxelas tinha muita coisa, só que como a gente veio para uma cidade menor, nosso leque diminuiu bastante, então a gente tinha poucas opções. Então quando entrava um imóvel lá no site, a gente corria para poder tentar já marcar a visita, ver logo e tentar alugar. Inclusive eu vou deixar os sites que a gente utilizou, tanto aqui embaixo, agora aqui, vou botar aqui embaixo para vocês, quanto na descrição desse vídeo. Então se você tem interesse, vai lá e dá uma olhada. Como eu falei, é muito complicado falar em termos de valores, porque a nossa busca era um apartamento de 3 quartos ou uma casa, e se fosse apartamento tinha que ter uma área externa com garagem, a gente queria um local com garagem, então isso tudo vai aumentando o valor. E a gente queria uma casa mais moderna, com uma classificação energética A ou B, porque isso faz muita diferença aqui. Além de todas as características que nós queríamos no imóvel que a gente fosse alugar, a gente também tinha um orçamento. A gente veio para cá com a empresa do meu marido pagando o aluguel. Então hoje a gente paga nesse apartamento que a gente mora, que é uma cobertura com uma área externa. Eu vou até mostrar para vocês aqui um pouquinho do apartamento. A gente paga 1.080, né? Fora luz e fora água. Aqui a gente não paga gás, porque a casa é toda na eletricidade. A gente tem um valor fixo de luz por mês, que é de 60 euros. Se a gente gastar mais, a gente vai ter que pagar mais. Se gastar menos, aí já fica pro próximo, entendeu? Então é assim. A luz aqui na Bélgica não é muito cara, diferente de Portugal, por exemplo, que a gente tinha os gastos bem pesados com luz. Inclusive a gente sofreu com luz lá, porque cada mês era uma surpresa. A gente segurava o máximo que dava e a conta vinha, teve uma vez que veio 320 euros, foi assim, sabe, surreal. Então, e Portugal tem o salário baixo, né? Então não dá para ficar pagando 320 euros de luz em Portugal. Outra coisa que é muito legal daqui, diferente de Portugal, é que aqui você só pode pedir um calção de até 3 meses do valor do aluguel, tá? Portugal, isso acontece? Claro que sim, mas isso não é fixado. Então tem muita gente que pede 6 meses, tem gente que pede até 1 ano, o que é um absurdo. Imagina, você está indo para lá, morar no país, aí te pede 1 ano de aluguel, de calção, né, de depósito, então é complicado. Aqui não, aqui você pode pedir até 3 aluguéis. Então isso é fixado, se for acima disso, tem alguma coisa errada. Então já fica aí com a anteninha apitando. Depois que a gente viu o imóvel e gostou dele, a gente falou, a gente quer ficar com esse imóvel sim, demos o ok para o corretor. Ele selecionou os perfis, que todos que queriam o imóvel,
mandou pro dono da casa, o dono da casa selecionou aqueles que mais interessava e aí foi marcada uma entrevista nossa com ele, com os donos da casa, né? Pediu que todo mundo que fosse morar na casa tivesse na entrevista, porque ele queria conhecer a gente. E ele foi um bate-papo bem aberto, não foi só falando sobre aluguel, nada disso não. Eles perguntaram de onde a gente era, o que a gente estava fazendo aqui, quais eram as nossas intenções, sabe? Então foi um bate-papo bem legal. Eu não sei se isso é praxe aqui, eu já ouvi que pode acontecer sim. É praxe? Ah, é verdade. Eu vou falar para vocês que foi ótimo, porque a gente hoje tem um relacionamento muito bom com o dono do imóvel. Então, de vez em quando ele aparece aqui, quando a gente pede socorro em alguma coisa que a gente não sabe mexer, ele vem, socorre a gente. Hoje mesmo ele veio aqui, que a gente estava com dúvida no aquecedor. Ele veio, já deu um help. Então, assim, é legal, porque você mantém contato com o dono, então é um relacionamento bom de se fazer. Quero falar para vocês umas coisas assim que a gente tem aqui na nossa casa, vou mostrar para vocês, que são muito boas e que eu acho que se você está pensando em vir para cá, é importante você procurar esse tipo de coisa para ter no seu imóvel, porque vai garantir um conforto melhor para você. Nós, quando chegamos em Portugal, nós alugamos um imóvel muito bom, só que algumas características dos imóveis em geral em Portugal, pelo menos os mais antigos, né, não os mais novos, é que as casas lá são muito frias. Então essa foi uma preocupação nossa. A gente passou muito frio em Portugal. A gente via televisão no inverno totalmente encasacado dentro de casa. Tinha dia que fazia mais frio dentro de casa do que na rua. Então isso foi uma preocupação muito grande pra gente aqui na Bélgica, porque aqui faz mais frio do que em Portugal. Então a gente precisava garantir que a casa fosse quente, confortável, até porque a gente tem filho também. Então as casas em Portugal também são muito úmidas, né? Tem muita umidade, a gente queria o mínimo disso possível pra gente. Sobre o aquecimento da casa, uma das coisas que a gente se preocupou foi com o chão, porque lá em Portugal a nossa casa tinha piso frio, só tinha piso de madeira nos quartos. Então era praticamente impossível você andar descalço dentro de casa, não tinha como. O pé gelava assim num grau que vocês não imaginam. Então uma das coisas que a gente quis muito é que o chão fosse de madeira. Então a gente aqui, ó, pegou esse piso, né? Uma das coisas que eu botei até de exigência mesmo foi que o nosso chão fosse assim, de madeira. E esse chão aqui, ele é aquecido. O aquecimento da casa vem por ele, entendeu? O piso é aquecido. Inclusive, aqui na entrada da casa, ó, na porta, tem esse controle, onde a gente faz todo o controle, tanto de aquecimento da água, quanto o aquecimento do chão, que é, né, do ambiente. Então é tudo controlado por aqui. É o setor inteligente aqui da casa. Esse aqui é o interfone com a câmera. A umidade era outra coisa que preocupava a gente. E aqui nessa casa que a gente pegou, estão vendo aquele negocinho ali em cima? Ó, deixa eu ver se dá para mostrar melhor. Isso aqui é uma entrada de ar. Porque no inverno, se você deixar a casa completamente fechada, as crianças tendem a começar a ficar resfriadas, tudo mais. Então aquilo ali é bom para isso, para você deixar uma entrada de ar e a casa não ficar completamente fechada. Outra coisa super importante quando você vai morar num país frio são os vidros. Em Portugal nós tínhamos vidros duplos, só que lá era assim, eram duas janelas mesmo. Você abria a primeira, abria a segunda, dois vidros. Essa aqui é um vidro triplo. Gente, se eu abrir aqui, entra uma freca, porque tá, acho que 11 graus lá fora. Ela é até pesadona, ó. Ela é um vidro triplo, que dá muito conforto à nossa casa. E além disso, ainda tira o volume lá de fora para cá para dentro, já que a gente mora numa avenida principal. Olha, aqui mesmo que você pegue uma casa não mobiliada, você basicamente vai ter uma cozinha completa. É raro quando a cozinha não tem a geladeira, mas acontece. Mas a maioria das casas já vem com a cozinha completa. No nosso caso aqui, a gente tem a cozinha com o fogão elétrico, né? Como eu disse para vocês, a casa é toda na eletricidade, não tem gás. Então é elétrico. Tem aqui a coifa, aí você puxa, ela liga, ela faz essa extensão. Tem aqui embutido o forno micro-ondas, o forno elétrico, a geladeira. Não vou mostrar porque tá mal bagunça. Aqui desse lado também fica a lava-louça. E aqui, meu filho, até o lixo é embutido aqui na Bélgica. Inclusive o apartamento que a gente morou em Portugal, a cozinha dele não tinha geladeira nem micro-ondas. Nós compramos os dois. Só que quando a gente fez a mudança pra cá, a gente vendeu. E nos arrependemos, porque geladeira aqui é muito pequena, sabe? É raro você ver numa casa, assim, uma geladeira daquelas grandonas, com duas portas, ou aquelas geladeiras enormes que a gente tem aí no Brasil.
Aqui é difícil, aqui as geladeiras são menores, mais compactas. Então a gente acabou se arrependendo de ter vendido a geladeira, porque a gente podia ter deixado ela no escritório, né? Já que aqui ficaria apertado. Vocês podem ver que minha casa está decorada com esse estilo ultra clean. Não é por acaso, tá? É que a gente ainda não comprou as coisas que a gente quer, umas plantinhas, os quadros para colocar. Isso aí é aos poucos. Mas uma dica que eu posso dar é a seguinte: a IKEA ou IKEA, vou deixar o nome aqui embaixo do site, é um lugar aqui na Europa que tem para você comprar coisas de casa, de decoração, vende toalha de mesa, toalha de banho, sabe? Cama, mesa e banho e mais decoração. Então lá tem muita coisa legal para você comprar para sua casa e não é um preço ruim. Quando a gente chegou aqui, a gente foi logo direto lá na IKEA ou IKEA para comprar algumas coisas, tipo prato, copo, sabe? Você encontra tudo lá e num preço muito bom. E em específico aqui na Bélgica, que eu já inclusive mostrei para vocês aqui no canal, tem os brechós. Se você ainda não viu o vídeo do brechó, vou deixar o card aqui em cima, ó. Depois clica lá e dá uma olhada. Aqui nessa casa tem também uma coisa que eu ainda não tinha visto. Como a Bélgica é um país muito preocupado com a natureza, sabe? Com o uso consciente dos recursos, aqui tem uma coisa muito maneira. Aqui na área de fora, ó, tanto nas varandinhas que tem aqui, né, nas sacadas, quanto aqui no nosso terraço, o piso, ele é todo vazadinho. Essa parte aqui, ó, é toda vazada. E ali pra dentro cai a água da chuva. Inclusive hoje está chovendo, como vocês podem ver. E essa água é reutilizada dentro de casa, no vaso sanitário, no chuveiro. Esse aqui é o nosso quintal. Por isso que nós acabamos abdicando de um terreno maior para ficar no apartamento, porque a gente conseguiu um terraço muito bom. Uma outra coisa que é muito comum no Brasil e aqui começa a aparecer, mas não é muito, é o tanque. Então é raro você encontrar uma casa com tanque aqui para usar. O máximo que você vai ter é isso aqui, ó. A sua lave seca dentro de casa, né? E olhe lá. No nosso caso, como a gente tem essa área externa, a gente tem uma bica ali fora, porque aí eu consigo lavar um monte de coisa ali fora que eu preciso às vezes, sabe? Os chinelos, o carrinho das crianças, limpar brinquedos, essas coisas, então eu consigo fazer isso tudo ali fora. Outra coisa que era muito importante pra gente era a localização, então a gente conseguiu esse apartamento que fica aqui na avenida principal. A estação de trem de Duffel fica aqui a 500 metros. Pro outro lado fica a prefeitura, nós temos mercado, farmácia, padaria, sabe, um comércio bem vasto. E ali do outro lado da rua, vendo aquela área verde lá, fica o parquinho das crianças, que eu falo que é o meu quintal. Lá também tem uma área boa para pedalar, inclusive minha bike tá aqui, ó. Lá tem uma área boa que você pega a estrada para pedalar, então acabou virando a extensão da minha casa, meu quintalzão, sabe? Bom, gente, é isso. Contei um pouquinho para vocês de como foi a nossa experiência aqui para alugar um imóvel. Saiba que não é super fácil alugar um imóvel aqui na Bélgica, é mais fácil do que alugar em Portugal, porém aqui eu vi que as casas são melhores do que lá, pelo menos do que a gente viu, principalmente na parte de isolamento, né? Você fica dentro de casa assim, ó, de manguinha, as crianças super à vontade dentro de casa, coisa que não acontecia lá em Portugal. Deixei aí umas dicas para vocês. Não esquece que estou deixando aqui na descrição do vídeo os sites de busca de imóveis. Estou deixando também os sites onde você pode comprar umas coisas baratas, né, para sua casa, para você montar sua casa assim logo no início, para não ficar gastando rios de dinheiro. Então não se esquece de se inscrever no meu canal, deixar seu like aqui embaixo. Um beijo de Camará para o mundo. Fui!